Segundo, pedido de ajuda. Pedido de ajuda. Terceiro, você inicia as RCPs. E o quarto, você utiliza o DEA quando disponível. Então, são esses quatro que você deve lembrar no momento que você estiver fazendo o seu atendimento. Lembrar de reconhecer, né? Você vai checar ali, nós vamos ver tudo isso na frente, vamos estar aprofundando mais um pouco sobre isso, para que vocês não esqueçam. Essa palestra é uma das atividades práticas do Programa de Formação de Instrutores de Suporte Básico de Vida, credenciado pelo IBRAP, Instituto Brasileiro de APH. Onde nós temos o nosso plano de palestra, nós vamos ver suporte básico de vida na criança, suporte básico de vida no lactente, né, bebê, e nós vamos ver também ovácea, obstrução, vias aéreas por corpo estranho, né, obstrução de vias aéreas por corpo estranho. E aí a gente inicia o nosso primeiro tópico, né? Suporte básico de vida na criança. Suporte básico de vida na criança. Vamos ver como é que procede diante de uma situação, logo, logo. Nosso plano de aula, nós vamos falar primeiro de avaliação inicial, como você vai avaliar aquela criança, né? Como você vai avaliar ela. Depois, compressões cardíacas, né? As compressões torácicas, você vai ver como é que se faz também em criança. Ventilações, também vamos estar falando de ventilação aí na criança. E atendimento à equipe, né? Se você tiver com mais de uma pessoa, se você tiver com mais alguém ali na cena. Quem são essas crianças para a gente? A gente vai considerar a criança todos maiores de 1 ano e menores do início da puberdade, ou menores de 8 anos. Algumas literaturas traz que criança é de 1 ano a 8. Outras diz que é do início da puberdade até 1 ano de idade, de 1 ano de idade até o início da puberdade. Então tem essas divergências de didática, né? As principais causas nesse grupo aí, né, as principais etiologias de parada cardiorrespiratória na criança é hipoxêmica, né? Hipoxêmica, porque ela sofre uma parada respiratória e depois com uma evolução para a parada cardiorrespiratória. É diferente lá do adulto que vocês viram, que no adulto é de base cardiogênica, né? Cardiogênica é uma patologia, alguma patologia mesmo cardíaca que o adulto tem. Mas na criança é diferente e nós vamos ver até as condutas que modificam algumas coisas, né? Modifica algumas coisas do atendimento aí de adulto. Tem esse algoritmo, não vou ficar batendo muito nele, porque ele é tudo o que a gente vai falar. Eu poderia estar só com ele aqui, dando aula com ele mesmo, né, onde nós vamos ver aí, ó, no algoritmo, tem, primeiro, você tem que avaliar a cena, avaliar a segurança daquela cena, se você vai atender alguém, seja ela criança, adulto, idoso, lactente, você tem que observar a cena, se é seguro para que você vai fazer esse atendimento. Se for seguro, você vai lá e faça esse atendimento. Caso você não sinta que o local está seguro, você deve torná-lo seguro para poder agir. Você só vai agir se o local estiver seguro. O segundo, checar a responsividade. Se for uma criança, você vai checar igual no adulto, né? Criança, garoto, você vai checar fazendo esse estímulo nessa região do ombro, né? Não precisa ser beliscar igual era fazendo estímulo. Antigamente fazia estímulo doloroso, hoje não. Só esse toquinho chamando pelo nome, se você souber, ou chamando garoto ou garota, né? Você vai perceber se ele vai ter alguma reação ou não. Se não tiver, aí agora você vai analisar o tórax dessa vítima, se ele tem alguma expansão, se ele movimenta. Se não movimenta, você percebe que ele está em uma parada, já uma parada cardiorrespiratória, né? Para o leigo, você identifica como parada cardiorrespiratória. Nós vamos ver na frente que para o profissional da saúde vai modificar um pouquinho. E no bebê, né? No bebê, como é que você faz esse estímulo? Por aqui não dá, né? Garoto, ele não vai entender. Então você vai fazer estímulo no calcanharzinho dele aqui, ó, nessa região do pé, plantado do pé. Bebê, você vai estar chamando também, porque se ele tiver alguma reação, você vai perceber que essa região é muito sensível, né? Para a criança, para o bebê. Então é muito sensível, tem que ser na plantinha do pé.
no bebê. Na criança, normal, e no adulto, você faz também normal aqui em cima no ombro. E aí nós vamos passar para a gente não ficar batendo muito na mesma tecla, o slide todo, né? Vamos passando aí e observa agora, nós vamos ver a avaliação da cena. A avaliação da cena aí no atendimento da criança, né? A avaliação inicial, e nós temos aí a avaliação da cena na hora que ele chega. Então essa, na nossa avaliação inicial na criança, nós vamos chegar e avaliar também aquela cena, se é segura, como eu falei lá atrás, checar a responsividade. Observe que o doutor Léo chegou aqui, ó, na primeira, ele fez o quê? Ele está avaliando a cena, é segura ele atender, né? Por quê? Porque nessa cena poderia ter um cachorro, e se tratando de criança, né, cachorro geralmente gosta de proteger. Se o pai não está ali, a criança está caída e tem um cachorro próximo, provavelmente ele vai lhe atacar quando você encostar. Então você tem que tornar essa cena segura. Chame alguém que conheça aquele animal ali para que não tenha risco dele lhe morder, né? Então ele chegou, avaliou a cena é segura, ele já vai checar que é a responsividade. É uma criança, ele está fazendo checagem nos ombros. Aí ele tem mais alguém com ele na terceira cena aqui, ele pediu ajuda, né? Pediu ajuda e pediu também que trouxesse um DEA. Nós vamos ver como fazer isso lá na frente também. Então ele vai pedir ajuda. Se ele estiver sozinho, ele vai ligar para 192. Se ele estiver sozinho e sem celular, ele vai iniciar as RCPs dele aí nesse caso. Eu vou falar o porquê também lá na frente, que ele vai iniciar as RCPs durante 2 minutos e depois ele vai pedir ajuda. Por que é diferente no adulto? No adulto você tem que imediato você iniciar, pedir ajuda, já iniciar as suas RCPs, né? É diferente. Então, eu vou falar o porquê que tem essa diferença. E na quarta imagem, você percebe que ele está aí checando pulso, né? Checando pulso, carotídeo igual o adulto, né? Igual o adulto. Observe que ele está checando igual checa no adulto. E nós vamos falar também desse pulso aí depois. E aí tem uma peculiaridade aqui. Se a criança, né, você é profissional da saúde, e a criança, você checou o pulso e a criança teve abaixo de 60 batimentos, a frequência cardíaca está abaixo de 60 BPM, é batimento por minuto, você já deve iniciar as RCPs, porque a normalidade de uma criança é que ela ali, ela gere de 100 a 120, né? Os batimentos dela, ela pode ficar entre 90 a 120, normal para uma criança. Então, se você checou e está abaixo de 60, que é o mínimo, você já inicia também as RCPs. Diferente do adulto, né? Porque no adulto tem patologias que faz com que ele trabalhe com o coração batendo reduzido mesmo. Então, é diferente da criança para um adulto com patologia. E aí a gente chega aqui nessa parte do posicionamento das mãos. Posicionamento das mãos. Você pode fazer numa criança suas RCPs com a mesma coisa, né? Usando a região hipotenada da mão, essa parte aqui de trás da mão. Você vai fazer numa criança. Você pode fazer com uma mão só, dependendo do seu porte físico. Ou se você achar melhor fazer com as duas, você também vai poder fazer com as duas. Então você pode fazer com uma ou com as duas. Observe que nessa cena o Dr. Léo está fazendo o quê? Ele está fazendo com uma mão, porque o porte físico dele é grande, ele é bastante grande, a criança pequena, e ele está aqui ó, com a outra mão, ele está aproveitando e abrindo as vias aéreas dela, né? Ele está mantendo as vias aéreas da criança aberta. Ele fez uma elevação aí da cabeça com elevação do queixo, né? Da tronche. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai comprimir esse tórax, que deve descer de 4 a 5 centímetros. Então, para uma criança você deve comprimir, no adulto nós vimos lá que desce de 5 a 6 centímetros. Na criança muda um pouquinho de 4 a 5 centímetros. Então essa é a força que você vai exercer sobre o tórax dessa criança. A posicionamento das mãos. Você vai identificar a região mamilar, né, o biquinho aqui do peito, como diz, e vai vir ó, no meio, no centro, no ossinho aqui externo, vai colocar a sua mão e vai comprimir do mesmo jeito, cotovelo travado, ombro, numa posição
de 90 graus, né? Em cima mesmo da vítima. E aí você vai comprimir. Você vai comprimir esse tórax descendo dessa forma que eu falei, de 4 a 5 centímetros. Já a velocidade não muda nem da criança, nem do adulto e nem do lactente, né? Para todos eles, a velocidade é a mesma, de 100 a 120 vezes por minuto, né? 100 a 120 vezes por minuto. E lembrando de esperar, quando você comprimir, esperar que o tórax retorne e fazer as suas compressões, sempre esperando que o tórax retorne. Assim você vai estar salvando a vida dessa criança, né? E quando você deve parar? Nesse caso aí da criança, você só deve parar quando aquele serviço de emergência que você pediu, ele chegar. Então você vai comprimir, 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 mesmo que a criança não está lhe dando retorno, resposta, você vai continuar comprimindo, comprimindo, até que esse serviço de emergência chega. Porque quando o serviço de emergência chegar, você vai ter feito com que o coração dela bombeasse sangue através de sua mão, bombeasse sangue, oxigenasse o cérebro, mantendo toda a perfusão do corpo dela ali, toda a perfusão para o órgão nobre, toda a perfusão para os periféricos, mantendo todo o corpo dela vivo, cérebro vivo, coração vivo e toda a área do corpo, todas as células vivas. Então você acaba fazendo isso. Aí às vezes você desespera e diz, não, acabou, já não tem mais chance aí, já morreu. E acaba deixando a criança ali, e quando o socorro chega, não tem mais o que fazer, né? Porque às vezes o socorro também, eles demoram mais de 10 minutos, né? Mais de 10 minutos para chegar no local. E se tratando de SAMU, né, às vezes você liga para a central você tem que responder um questionário para depois a central entrar em contato com a base para depois eles virem. Então, fica aquela demora, né? E o ideal é que você faça isso, faça a sua parte fazendo as compressões, né? Faça as compressões até eles conseguirem chegar no local. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Tem gente pedindo para entrar, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Seguindo. E aí tem as formas de ventilação, né? As formas de ventilações, nós temos boca a boca, onde você vai pinçar o nariz e vai soprar, né? Vai soprar, mandar ar para o pulmão dessa vítima. Observando o quê? Observando o tórax. Observando o tórax dela. O tórax. Observando o tórax dela. Alô, muta aí teu microfone, meu querido. Seja bem-vindo, viu? Valeu, meu querido. Obrigado. Então, as formas de ventilações, né? As formas de ventilações que você tem. Você tem o boca a boca, onde você vai pinçar o nariz da vítima e vai soprar, né? Soprar observando o tórax. Você vai estar mandando ar para essa vítima. De que forma eu vou fazer isso? Nós vamos ver lá na frente quantas compressões para quantas ventilações. Mas essa parte de ventilação, ela é restrita ao profissional da saúde, né? Ela é restrita ao profissional da saúde. A gente tem que conhecer para que depois a gente não tente fazer e acaba prejudicando mais do que ajuda. Por quê? Para o profissional da saúde? Porque ele tem ali técnicas onde ele vai deixar as vias aéreas abertas para que esse ar entre no pulmão, para que esse ar não passe para o esôfago, né, o estômago, porque se você manda ar demais, ele pega pulmão e passa para o estômago, quando você estiver fazendo suas compressões, essa pessoa pode regurgitar ali e vomitar, e essa mesma pessoa pode acabar broncoaspirando. Se ele for voltar e ele broncoaspirar, ele torna a entrar em parada novamente, né? Parada respiratória e depois volta à parada cardiorrespiratória também. Então é ideal que você deixe essas ventilações e faça apenas as compressões, né? Faça apenas compressões. E temos a máscara de bolso, né? A máscara de bolso, que é uma máscara pocket, ela é parecida com essa máscara aqui, eu falo direto, não pega a minha.
A minha perdeu a válvula, mas é parecida com essa, só que ela tem uma válvula de proteção aqui, né? Para que você não infecte ali aquela criança ou aquele adulto que você está atendendo, além de você não infectar também, né? Ele infectar você. Então tem essa válvula de proteção. E temos o Ambu, né? Temos o Ambu, que eu já mostrei vocês lá na outra palestra, mas é esse bicho aqui, que é o BVM, Bolsa Válvula Máscara. Então ele tem aqui, você puxa o ar do ambiente, ele sem a bolsa reservatória. Com a bolsa reservatória com uma fonte de oxigênio ligada a ele, ele manda mais de 90% de oxigênio para essa vítima. Agora, ele sozinho, do jeito que ele está aqui, eu consigo mandar apenas 21%, que é o que o ar tem, né? O que o ar nos oferece. Deixa eu ver aqui se ninguém está pedindo para entrar, gente. Só um minutinho. Tá tranquilo. E aí, vamos lá, vamos aqui passando para essa outra parte, onde nós vamos falar do atendimento em equipe em criança, né? Se você e outra pessoa ali naquele local onde você vai atender uma criança, você vai fazer compressões e ventilações, você é da saúde, né? Você é da saúde, então você vai fazer 15 compressões, né? Você vai fazer 15 compressões para 2 ventilações, ou seja, a cada 15 compressões que eu fizer, o meu amigo vai fazer 2 ventilações. Eu vou parar, eu vou contar, ó, 13, 14, 15. Quando eu falar 15, ele vai insuflar 2 vezes, ele tem de 5 a 10 segundos para fazer essa ventilação. Então, meu amigo que já está lá com a máscara, com ambu ou com boca a boca, ele vai fazer 2 aspiração, ele vai insuflar no pulmão dessa vítima por 2 vezes. Então, 15 compressões, 2 ventilações. E vou fazer essa troca a cada 2 minutos. Né? A cada 2 minutos, aí terminou de ventilar, ele passa a comprimir e eu vou para a ventilação. Então, vou ficar fazendo essa rodada sempre com 2 minutos. Sim, Léo, mas se tá eu e meu colega e nós somos leigos, como a gente vai fazer? Você vai fazer compressões diretas, não vai ventilar. Após 2 minutos, aí você troca de posição. Né? Aquele que estava parado vai começar a fazer as compressões e você vai parar. Depois, quando passar mais 2 minutos, você retorna e ele para. Para que descanse, né? Um descanse o outro. Porque mantendo um descansando o outro, vai ter uma eficácia maior. Você não vai se cansar à toa, você não vai perder força, porque você vai estar tendo tempo ali de descanso. Então é ideal que você troque a cada 2 minutos. Passando 2 minutos, você troque de compressor, né? Troque de compressor. Como, Léo? Posso comprimir com as 2 mãos ou posso comprimir com uma única mão. Isso se tratando da criança, né? Se tratando da criança, eu vou poder escolher comprimir com uma ou 2 mãos. Se você é muito grande, você tem força aí, muita força, você pode comprimir com uma mão, se for melhor para você. Se você não tem força, se você é mais franzininho assim igual eu, você pode comprimir com as 2 mãos, dependendo da criança também, o porte físico da criança. Então você vai medir o que vai ser melhor para você ali naquele momento. Então você vai medir o que é melhor para você, com 2 ou com uma. Isso fica a seu critério, né? Lembrando que esse tórax ele deve descer de 4 a 5 centímetros. E aí, ainda falando para profissional da saúde, né? Para profissional da saúde, por que eu estou falando apenas para o profissional da saúde? Porque somente o profissional da saúde pode identificar se existe na criança uma parada respiratória ou cardiorrespiratória. Claro que tem leigo que, se ele for fazer, pode ser que ele saiba, né? Mas há chances de erros. As pesquisas comprovam que erros são muito grandes quando se trata de ventilação, quando se trata de reconhecimento de uma parada respiratória ou cardiorrespiratória. Então, como o profissional da saúde vai saber
né? E tem que ser um profissional da saúde, mas treinado, né? Profissional da saúde treinado em checar pulso. Porque não adianta eu ser um profissional da saúde e eu não souber checar pulso se eu for checar. Então, nesse caso, eu tenho que me retratar como leigo. Eu tenho que saber que eu tenho que atender como leigo. Se eu sou profissional da saúde, não tenho esse, esse dom de aferir pulso, né? Eu sei que eu não tenho essa habilidade. Então, quando tem uma ausência de ventilação, né? Ou seja, não tem movimento ali no tórax, não tem a movimentação no tórax, está parado. Mas o profissional da saúde, ele vai lá, checa pulso e ele encontra pulso. Ele não respira, mas ele tem pulso. Léo, como é que o cara não respira e o cara tem pulso? Então, a parada respiratória, ela leva um tempo para evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Por isso que gera esse pulso, porque o coração ele continua bombeando ali e continua perfundindo os órgãos nobres, né? Perfundindo aí os órgãos nobres, ou seja, levando sangue para os órgãos nobres por algum período. Aí ele vai enfraqueando, até ele entra em uma ESP, né? Uma ESP, que é uma atividade elétrica sem pulso. Então, vamos lá. Se a criança lá está caída, ela não respira, mas ela tem pulso, isso indica que ela está em parada respiratória, em parada respiratória. Lembrando que esse pulso central, ele deve estar acima de 60 batimentos por minuto, acima de 60 BPM. Então ele vai estar em uma parada respiratória. E o que eu devo fazer? Eu sou profissional da saúde, o que eu devo fazer? Eu devo pegar o meu ambu e ventilar essa criança. Eu sou profissional da saúde, eu não vou partir para as compressões, eu vou partir para as ventilações, porque ele está precisando de oxigênio. Ele está precisando de oxigênio. Então, eu vou colocar meu ambu na criança e vou mandar ar. Né? Vou insuflar aí o meu ambu para estar mandando ar. De quanto em quanto tempo? De 2 a 3 segundos. Então, eu vou contar, ó. Uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. E vou estar assim mandando ar para essa criança. Após 2 minutos, eu devo parar e checar se essa criança ainda continua na mesma, se ela teve uma melhora ou se ela evoluiu para uma parada respiratória, cardiorrespiratória, né? Onde o coração ele vai reduzir os batimentos ou parar, né? Então, se ele está abaixo de 60 BPM, isso quer me dizer que para as ventilações e começa as compressões mais ventilações. Então, vou ter que fazer compressões mais ventilações. Se eu estiver sozinho, 30 para 2. Se eu estiver com mais alguém, 15 para 2. Gente, vão anotando as dúvidas de vocês para a gente debater um pouquinho no final. Né? Sim, Léo. Lembrando que se você é leigo, você chega, mais uma vez, você chega, a criança está parada, obviamente, você vai achar que é um desmaio normal, mas você tem que fazer o quê? Observar se tem, levanta a camisa dele, né? Levanta a camisinha e observa o tórax, né? O peitinho dele aqui, se ele vai ter alguma movimentação, né? Se você perceber uma movimentação, beleza. Você vai acionar o serviço de emergência, né? Porque ele tá respirando e vai colocar essa criança numa posição lateral de segurança, né? Porque quando você coloca na posição lateral de segurança, ela começa a respirar melhor. Então você coloca na posição lateral de segurança, porque você viu que ela tem movimentação, então ela está respirando. Coloca apenas na posição lateral de segurança e espera que o socorro chegue. Lembrando de sempre estar observando aquela criança, se aquele movimento torácico ele não vai parar, porque se ele parar, aí você tem que voltar ela para a posição e começar as suas RCPs, direta, sem parada. Você não vai parar para ventilar, não vai parar para avaliar. Só se essa vítima, ela voltar, ela lhe dá alguns sinais. Ela vai tossir, ela vai se movimentar, ou ela vai tossir, movimentar, ou respirar, né? Ela vai tossir, movimentar ou respirar.
e aí você tem indício para parar suas compressões, quando tiver qualquer um desses indicativos. E aí a gente entra nessa parte de lactente, nossa parte de lactentes, onde nós vamos ver a avaliação inicial, igual a da criança, nós vamos ver lá como proceder, compressões cardíacas no lactente, nós vamos ver ventilações no lactente, e vamos ver também um atendimento em criança, vamos ver o atendimento em equipe em criança. Quem são lactentes? Para que vocês saibam quem são lactentes. Lactentes são todos aqueles maiores de 29 dias e menores de um ano. Então, maiores de 29, menores de um ano. Então, esses são lactentes. Sim, Léo, se lactente começa de 29 a um ano, quem são os outros que não aparecem aí? O outro público, o outro público são os recém-nascidos ou neonato, Muita gente chama recém-nascido, muita gente conhece como neonato. Então, o que vai acontecer nesse caso? As paradas cardiorrespiratórias também nesse público é igual à criança, porque são mais de base hipoxêmica, Elas são de base hipoxêmica. Tanto é que a maioria das crianças morre por sufocação, ou seja, engasgo. Nós vamos falar de engasgo lá na frente. Às vezes engasgo com leite, com chá, em coisas simples de reverter e acaba evoluindo e a criança acaba vindo a óbito. Então, como falei para vocês, é de base hipoxêmica. Toda vez que vocês verem esse prefixo hipo, hipo, ele quer dizer baixo, baixa alguma coisa. Hipo, baixo, hiper, alto. Então, toda vez que vocês verem qualquer palavra hipo, vocês sabem que é baixo alguma coisa. Então, é baixo o nível de oxigênio aí no caso. Temos o outro algoritmo, também a mesma coisa. Você vai checar a cena na chegada, checar a cena, se a cena é segura para você agir. Depois você vai checar a responsividade. Nesse grupo aqui, você vai fazer a checagem na planta do pé. Nós vimos que na criança, você chega e chama, criança, bebê, ou criança, ele não respondeu. A mesma coisa no adulto, nessa região dos ombros. No bebê, você vai pegar aqui na parte do pezinho, no soladinho do pé, e vai bater. Bebê, bebê. Ele não responde, então ele não vai ter nenhum estímulo, você já vai iniciar o seu procedimento, suas RCPs. Você vai observar também se ela respira, o tórax, lembrando de observar o tórax dela. Geralmente a criança tem uma frequência mais elevada, você vai perceber se tiver alguma movimentação torácica. Se for profissional da saúde, checar pulso, todo esse passo a passo nós vamos ver, passando aqui o nosso slide, para não tomar tanto tempo de vocês. Na nossa avaliação inicial, você percebe que basicamente a mesma coisa da criança, a mesma coisa da criança com uma diferença na responsividade, como eu falei para vocês. Então, você vai checar o local ali se é seguro para você agir, responsividade na solinha do pé, na plantinha do pé ali, na solinha do pé, como muitos conhecem. Você vai pedir ajuda para 192, 193 e você vai checar aí a respiração. Se você é profissional da saúde e você for checar pulso, na verdade o pulso do lactente ele não é mais aqui carotídeo, ele já vai passar a ser braquial, Esse nosso pulso aqui que temos aqui é o pulso braquial. Então nós vamos checar agora aí o pulso braquial dessa criança. Nós vamos não, o profissional da saúde, vai checar o pulso braquial. Isso se ele tiver treinamento, porque no lactente não é qualquer profissional da saúde que pode aferir esse pulso. Até porque se ele aperta muito, ele vai fazer um garroteamento, não vai sentir pulso porque ele vai estar fechando aí
a artéria desse bebê. Então, tem que ser alguém treinado. Eu não me habilito a fazer no lactente, né, buscar pulso no lactente. Falar a verdade para vocês, porque o protocolo ele me dá, né, essa liberação. Se eu perceber que ele não respira e eu não tenho a habilidade de estar fazendo esse pulso, né, periodicamente para mim estar treinando, eu não vou arriscar. Um erro ali pode ser fatal. Nesse caso, eu vou e não acho pulso, não vai ter problema, porque se eu não achei pulso, eu vou fazer as compressões, beleza. Mas se eu vou aferir o pulso e eu acabo confundindo o pulso do meu dedo aqui, né, acabo confundindo e vou fazer ventilação onde ele estava precisando de compressões, eu vou estar prejudicando ao invés de estar ajudando. Então, por isso que os protocolos eles nos dá esse direito de, se você não é habilitado a fazer, né, a ferir pulso, você parte para as compressões. No caso da criança, do lactente, como é bem frágil, então não é ideal que você faça, a menos que você tenha esse treinamento específico. No, a mesma coisa da criança na checagem de pulso, né? Na checagem de pulso, se você checou ali o pulso e os batimentos ele está abaixo de 60, a frequência cardíaca está abaixo de 60 batimentos por minuto, você vai fazer o quê? Você vai fazer as compressões. Acima de 60 não tem respiração, não tem respiração, mas ele tem pulso. Acima de 60 você faz apenas as ventilações de 2 a 3 segundos, igual na criança. E para o neonato, né, tem os protocolos específicos, tem os treinamentos específicos para recém-nascido ou neonato, né? Tem específico, mas se você depara com um neonato ali que está em uma parada, você deve adotar esse mesmo protocolo aqui que você está vendo de atendimento ao lactente, né, de atendimento ao lactente. Então você passa a adotar o mesmo protocolo de atendimento ao lactente, esse que você está vendo agora. Você vai partir para as compressões. E como serão essas compressões? Como serão essas compressões? Deixa eu passar aqui para frente para a gente já começar. Olha como serão nossas compressões. Eu estou aqui com o meu bebê, né, meu lactente. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocá-lo ele em uma posição na superfície dura, superfície rígida. Não coloque em cima do colchão, gente. Coloque ele numa superfície dura, rígida, e você vai usar os seus dedos, né? Você pode utilizar aqui, ó, a palma de sua mão também, porque você vai ter como fazer essas compressões. De que forma? Ó, estou colocando no meu joelho. Vou colocar a região dos mamilos, meus dois dedos no meio do tórax. Lembra que lá na criança era com a palma da mão, região hipotenar com uma ou duas mãos, no adulto com as duas mãos, e no bebê com os dois dedos, né? Esses dois dedos aqui, você vai colocar no meio do tórax dele e vai comprimir, né? Qual a força que eu devo usar? 4 centímetros, né? Então você vai aprofundar o tórax 4 centímetros dessa criança, desse lactente. Na criança, você aprofundava de 4 a 5 centímetros. No lactente, você vai aprofundar 4 centímetros. Então, com dois dedos, você vai fazer essas compressões. Quando eu vou parar, Léo, de fazer essas compressões? Quando o socorro chegar, a mesma coisa da criança. Quando o socorro que você acionou, né, que você acionou lá, chegar, ou quando essa criança ela chorar, ela tossir ou ela respirar. Mesma coisa lá da criança e do adulto, né? Tem esses sinais para que você seja guiado. Então você está fazendo aqui, mantendo a calma, né? Porque criancinha, você tem que manter a calma porque você sabe que você fazendo de forma onde você vai estar calma, vai estar oxigenando o cérebro, vai estar oxigenando o próprio pulmão e vai estar mantendo vivo aí as células que, se tivesse parada ali sem ninguém fazer nada, elas provavelmente começariam a morrer a partir
do quarto minuto, né? Aquelas células começariam a morrer a partir do quarto minuto. Lembrando que uma pessoa em parada, ela sem ninguém fazer nada, ela perde 1 minuto, 10% de vida, de chance de viver a cada minuto. Então, a cada minuto, essa pessoa perde 10% de vida. Então, você deve manter fazendo essas compressões. Que leve 10, que leve 20, 30 minutos, você não pode parar até que o socorro chegue. A menos que você esteja exausto demais e não consiga mais fazer essas compressões. Mas caso contrário, você deve fazer. Pronto. Beleza, Léo. Eu chego no local, acho uma criança, vejo que ali que a criança ela está em parada, O que eu devo fazer inicialmente, né? Eu já identifiquei que ela está parada, ela não movimenta, eu sou leigo e eu estou sem o celular. Eu tenho que correr e pedir ajuda ou o que eu devo fazer? No caso de criança, como é hipoxêmica, né? Ele está com uma parada ali de base respiratória, com evolução, ele precisa de oxigênio. Então, o que você deve fornecer para essa criança são as compressões. Mas o pedido de ajuda ele não vinha primeiro, Léo? Pedido de ajuda passa a ser outra prioridade. A prioridade é que você inicie, assim como na criança, você inicia as suas RCPs, né, aqui no meu lactente. Eu cheguei, identifiquei, peguei, comecei minhas RCPs, porque ele está precisando de oxigênio, então vou oxigenar de forma manual. Comecei a fazer minhas compressões, passou 2 minutos, depois que passou 2 minutos ele não me deu retorno, eu posso pegar essa criança e sair correndo atrás de um socorro, posso ir para a rua. Chegar na rua, eu paro no local onde tem gente, peço a alguém de forma ordenada, você liga para o SAMU e pede que traga o DEA. Explica a situação e pede que traga o DEA. Pronto, peça que traga o DEA. Beleza. Então você já fez o pedido, aí agora você continua as suas compressões. Você não pode parar até que esse socorro chegue. Essa pessoa que vai lá, tá ligando, ela vai passar todas as informações. Às vezes eles vão te perguntar como foi, como está a criança. Eles vão fazer as perguntas e você não vai parar, vai continuar e você vai respondendo, né? Você vai respondendo, mas tendo em mente que você tem que fazer essas compressões. A velocidade, a velocidade é a mesma da criança, de 100 a 120. Então não muda nem para o adulto, não muda nem para a criança e não muda também para o lactente, né? Não muda também para o lactente, nem para o neonato. Então a frequência vai ser a mesma, de 100 a 120, né, vezes por minuto. Esperar que o tórax retorne, o tórax ele tem que retornar e você deve lembrar que você deve descer até 4 centímetros. Aí você fala assim, mas uma criança é tão frágil, não vai aguentar descer 4 centímetros. Centímetros. Aí é onde a gente se engana, né? Porque eles têm a parte óssea deles mais móvel. Corre o risco de quebrar alguma costelinha, não vai deixar de ter risco, né? Quando há uma força exercida em alguma coisa, claro que corre o risco sim de ter uma fratura ali, mas é menos prejudicial do que deixar ela parada. Porque se uma criança que quebrar uma costela aí, ela vai recuperar facilmente, né? Pronto, eu esperei o retorno do tórax, beleza. Então vou fazer minhas compressões dessa forma, né? Lembrando de fazer quando eu encontrar a criança, minha prioridade é começar as RCPs para depois pedir ajuda. Não tem problema nenhum. E aí a gente fala de ventilação também no lactente, né? No lactente. Então, nossas ventilações vai ser diferente agora também, gente, nas ventilações. Antes, na criança, eu pinçava o nariz e soprava a boquinha. Agora eu vou fazer diferente. Eu não vou pinçar o nariz, eu vou aclopar a minha boca na boca e no nariz desse lactente, porque são muito próximos. Então, com minha boca, eu consigo aclopar aí a boca e o nariz dele. Então, eu vou estar soprando os dois de uma vez só. Tem também as máscaras pocket, né? Que ela é no tamanho pequeno, ela é pequena para o lactente.
Mas se você é profissional da saúde e você tem um ambu de adulto apenas e não tem o de criança, você pode usar ele o contrário. No adulto a gente usa assim com essa parte mais fina no nariz. Na criança você inverte, no lactente. Inverte e coloca em todo o rosto. Você vai colocar em todo o rosto da criança e vai apertar. Você vai apertar e fazer suas compressões. Lembrando de não pode escapar ar no beral, né? Então você tem que fazer uma força que não vai escapar ar nos berais, no beral desse ambu, né? O BVM. E, é, e tem a Mask Pocket, eu já falei, né? Você vai acoplar ela aqui. Se você tiver ela adulto, você vai fazer a mesma coisa que eu mostrei no ambu. E o atendimento em equipe, a mesma coisa da criança. O que vai mudar? Vamos ver o que vai mudar? Pronto. Eu vou fazer 15 compressões para 2 ventilações, se eu tiver com mais alguém. Se eu for leigo, eu vou fazer minhas compressões contínuas. Lembrando que eu vou estar com meu amigo, então eu vou estar fazendo, ó, minhas compressões aqui. Meu amigo está aqui, né? Estou fazendo minhas compressões. Pronto. Fiz minhas 15 compressões, ou meus 2 minutos de compressões. Pronto, 2 minutos, meu amigo já assume. Ele vai fazer mais 2 minutos, depois eu vou assumir novamente. Lembrando de trocar sempre a cada 2 minutos, né? A cada 2 minutos eu vou estar trocando o compressor. 15 para 2 se eu tiver em equipe, for da saúde. Se eu sou leigo e eu estou com mais alguém, eu vou fazer 15 compressões, ou fazer 2 minutos de compressões, e meu amigo vai fazer 2 minutos de compressões sem ventilação. Lembrando que você pode abrir as vias aéreas desse bebezinho, né? Enquanto seu amigo você está fazendo aqui, ele pode abrir as vias aéreas, não super estender, né? Igual você viu lá na criança que estendeu bem aqui o queixo, elevou o queixo, elevou a cabecinha, elevou o queixo. Não, você deixa numa posição neutra. Deixa numa posição neutra e faça as compressões, né? Faça as compressões, mudando de compressor a cada 2 minutos. Respiração. Observe que somente o profissional da saúde também vai conseguir identificar o pulso, né? Lembra lá que eu falei lá atrás? O profissional da saúde vai conseguir identificar o pulso, porque o pulso vai ser braquial. Eu não lembro se lá atrás eu falei que o da criança é braquial, o da criança é carotídeo também, viu, gente? Criança de 1 a 8 anos, criança é carotídeo. Se eu falei braquial lá, mas eu acho que não. Depois eu vou conferir. Criança vai ser igual no adulto, mas no lactente você já vai aferir aqui no braquial, né, no braquial. Frequência de ventilação. Se eu identifiquei que ele não respira, mas ele tem pulso acima de 60, eu vou fazer minhas ventilações a cada 2 a 3 segundos. Né? Ou 2 ventilações não, uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Usando boca a boca, pocket mask ou ambu, que eu falei lá atrás. E agora chegou numa parte bem interessante, que essa daqui todo mundo está sujeito, né? Todo mundo está sujeito a passar dentro de casa, que é a parte do OVAS, obstrução por vias aéreas, obstrução de vias aéreas por corpo estranho, né? Então, toda criança está sujeita, todo adulto está sujeito a um engasgo. É um engasgo, não tem aquele negócio de dizer eu sou mais forte, eu sou bombeiro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou médico, que eu não vou engasgar. Né? Isso não acontece. Qualquer um está sujeito a um engasgo. E essa pecinha aqui, ó, esses bebezinhos, eles são mais vulneráveis a isso. Né? A maioria das mortes de bebês por sufocação. Então nós vamos falar de ovácea agora, obstrução por vias aéreas. Como você pode fazer aí, como você pode se desengasgar ou desengasgar alguém. Nosso plano, nós vamos ver o ováceo parcial, né, a obstrução de vias aéreas por corpo estranho parcial, em adulto e em criança, como acontece. Nós vamos ver também quando ela é severa ou total.
em adulto e em criança. Nós vamos ver no lactente, com no lactente quando ele está consciente e nós vamos ver quando ele estiver inconsciente também. Então nós vamos começar a falar aqui, tem o algoritmo. O que vem nesse algoritmo? A mesma coisa, você vai ser diferente um pouco, a mesma coisa que eu estou falando, mas é diferente um pouco. Deixa eu falar aqui para vocês o algoritmo. Nesse algoritmo que vocês estão vendo na tela, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nele aqui. Eu acho que vai ficar ruim para vocês aí. Não dá para vocês verem, né? Mas nesse algoritmo aí, o que você vai fazer? Se você encontrar uma criança, né, uma criança ou um bebê, que ele está ali, você percebe que ele está roxinho, ou que ele está com uma tosse ou um choro estranho, você já vai deduzir que ele está engasgado. Se ele está com choro ali estranho, com uma tossezinha meio longe assim, mas muito estranho, você já vai deduzir que ele está em um engasgo parcial. Então ele está em um engasgo parcial. O que você deve fazer nesse caso quando ele está em engasgo parcial? Você está com seu bebê, às vezes a mãe está amamentando essa criança ou dando chazinho, né? Que muitas mães gostam de dar chazinho, está ali amamentando essa criança e de repente ela começa a ter aquele chorinho ou aquela tossinha estranha, ele começa a ficar assim meio azuladinho. O que você deve fazer? Ele engasgou com leite. Só que como ainda está saindo som, ele está em engasgo parcial. Você deve pegar essa criança, esse bebê, colocar seus braços aqui entre as perninhas dele e descer, colocar com que a cabeça dele fique mais baixa que os pés e dar aqueles tapas no meio das escápulas, né, no meio das costas aqui. Nessa região você vai dar aqueles tapinhas para que essa criança consiga desengasgar. Nesse caso aqui, a força da gravidade faz com que seja mais fácil para que ele se desengasgue, né? Então, você fazendo isso, vai ser, provavelmente será o suficiente para desengasgar essa criança que se engasgou com leite. Então, você fazendo isso, você vai conseguir desengasgar ela. Muita gente faz isso aqui, né? Joga aqui no ombro e dá aqueles tapinhas. Muita gente faz isso. Só que quando você aprender a fazer isso, o bebê ele não vai precisar levar esses tapinhas mais fortes, né? Porque aqui a força da gravidade, quando você bate, faz com que desça aí o líquido que está naquela via aérea. Então fica mais fácil desengasgar uma criança colocando nessa posição. Desengasgar uma criança, entre aspas, né? Desengasgar o lactente ou o neonato recém-nascido. Pronto. Eu fiz isso, eu fiz isso, fiz isso e não consegui desengasgá-la. O que eu devo fazer nesse momento? O que eu devo fazer nesse momento? Eu devo pegar essa criança, colocá-la em meus braços, né? Se ela não desengasgou, ela evoluiu para um engasgo total. Eu vou colocar ela no meu braço, vou apoiar na minha perna aqui, se ela for, né, se eu não conseguir segurar ela no ar, apoiado, eu posso sentar numa cadeira e vou colocar a cabeça dela mais baixa que as pernas, segurar aqui na partezinha do queixo dela, colocando a posição da cabeça numa posição neutra. E vou dar 5 tapinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar essa criança e vou fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Não deu, vou fazer de novo e vou continuar isso. Se eu perceber que ela não desengasgou, eu já vou gritar, pedir socorro e vou continuar fazendo até que ela desengasgue ou até que o socorro chegue. Né? O procedimento é o mesmo, porque quando você está fazendo isso, você está oxigenando o cérebro dessa criança, mantendo toda a região oxigenada e deixando com que ela tenha mais chance aí de sobreviver quando o socorro chegar. Né? Nunca deixar uma criança parada esperando que o socorro chegue. Aí vocês estão com a imagem, eu estou explicando a coisa, está com outra imagem, né? Essa imagem é no adulto, né?
A criança você não tem, ela estava em engasgo parcial, não tem como você dizer assim, a criança não, o lactente. Lactente, criança, bebê, tosse. Ela não vai entender o que você está falando. Então, no adulto é diferente. No adulto nós vamos ver que está em um engasgo parcial. Essa imagem que vocês estão vendo. Marcelo está em um engasgo parcial, ou seja, ele ainda tem tosse, né? Marcelo, na hora que ele chegou, Marcelo, você está engasgado? Ele balançou a cabeça que sim. Por que, que eu sei que é um engasgo parcial? Porque nós temos um instinto natural de quando tiver uma obstrução total das vias aéreas, fazer esse movimento. Então, esse movimento, se você vê alguém fazer isso aqui, engasgo total. Alguém está engasgado ali, não está passando nada de oxigênio. Quando eu ainda consigo ter consciência, gesticular, é porque ou tossir, é porque eu estou em engasgo parcial, né? Eu estou em engasgo parcial. E aí, quando eu observo que alguém está em um engasgo parcial, o que eu devo fazer? Eu devo incentivar que essa pessoa tussa. Marcelo, tussa. Tosse mais rápido, tosse mais alto. Então, eu vou estar mandando ele tossir o tempo todo. Porque só em ele tossir, talvez seja suficiente para que ele consiga retornar, né? Para que ele consiga retornar a consciência dele, ou seja, o desengasgo, para que ele consiga desengasgar. Então, eu mando ele tossir. Só que no momento que ele tosse, o que pode acontecer? No momento que ele está tossindo, acontece que ele pode também sugar o ar e empurrar mais ainda o que está obstruindo ali as vias aéreas dele. E ele evoluir para um engasgo total. Ele evoluir para um engasgo total. Quando isso acontecer, quando tiver essa evolução, o que eu devo fazer? Aí agora eu já não vou mais mandar ele tossir, eu vou fazer minhas compressões abdominais. Vou me posicionar, né, vou me posicionar atrás, vou me posicionar atrás dele. Deixa eu passar aqui para mostrar a vocês que já teve evolução. Vou me posicionar atrás da pessoa, como vocês vão ver aqui na segunda imagem aparecer. Nessa forma, com a abertura das pernas, vou me posicionar nessa posição que Marcelo está aí e vou procurar o umbigo dessa pessoa. Eu vou procurar o umbigo dela, vou colocar 2 dedos acima, vou fechar meu punho, vou colocar minha mão, né, umbigo, 2 dedos acima, fechei meu punho, coloquei minha mão em cima da outra mão e vou comprimir esse abdômen, puxando para dentro, para cima, para dentro, para cima, para dentro, para cima. Movimentos rápidos, né? Tem que ser movimentos rápidos. Para quê? Eu vou estar induzindo o estômago, que vai estar induzindo o diafragma, que vai estar induzindo o pulmão, que vai estar mandando o ar lá para cima para induzir, para fazer com que esse corpo estranho que está aqui nas vias aéreas, que está nas vias aéreas pulmonares, ela seja expelida, né? Seja jogada para fora. Pronto. Então, estou fazendo isso várias vezes, várias vezes, várias vezes, e Marcelo, de repente, ele desmaia, né? Ele entra em inconsciência. O que é que eu vou fazer nesse momento? Ele entrou em consciência, minhas pernas, observe que eu estou com uma perna dentro das pernas dele, porque quando ele cair, eu vou ter como segurar com o meu joelho, com minha perna, né? Então, ele entrou em consciência, eu percebi que ele ficou mole e caiu. Eu vou colocá-lo no chão, de maneira que eu vou colocar, né, para que ele não bata a cabeça e tal. Vou colocá-lo no chão, ali na superfície dura, que ele já vai estar, e vou fazer as minhas compressões, só que aí já não é mais abdominais, eu vou fazer minhas compressões torácicas, né, minhas compressões torácicas. Lembrando, ó, adulto, eu vou identificar aqui, se é homem, eu vou identificar a linha mamilar, vou colocar minha mão no meio, ou vou identificar esse buraquinho que a gente tem aqui, colocar 2 dedos e colocar a mão abaixo dos 2 dedos. Ou vou vir aqui na minha apêndice tifoide, que é o processo tifoide, vou colocar 2 dedos e colocar a minha mão acima. Tudo vai cair no mesmo lugar. Né? Tudo vai cair no mesmo lugar. E aí eu vou fazer minhas compressões, mantendo meu cotovelo reto,
meu ombro em cima, meu tórax em cima do meu ombro, do meu braço em posição de 90 graus. Pronto. Observa aí que na terceira imagem, vou chamar um pouquinho aqui, ó, a posição na primeira, recapitulando para vocês. Estamos acabando, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Na primeira, chegou, identificou que ele estava com engasgo parcial, na primeira imagem. O que ele fez? Marcelo, tussa, mandou tossir, só que Marcelo evoluiu. Na segunda imagem, ó, a posição das pernas, né? Posição das pernas, observe como é que tem que ficar as pernas de vocês diante da perna da vítima. As minhas mãos, ele colocou o punho fechado e a outra mão vai em cima daquela mão. Em que região? 2 dedos acima da cicatriz umbilical, ou então você pode pegar seu dedão, né, e fazer isso, que ele é uma polegada, colocar a ponta no umbigo e girar a mão, que vai cair na posição certinha também. É uma forma também de você achar. Vou comprimir, né, vou apertar para dentro, puxando para dentro, puxando para cima. Sempre assim, para dentro, puxando para cima, fazendo como se fosse um L, né? Como se fosse um L. Então vou fazer isso com rapidez, né? Vou fazer com rapidez, que é o que está mostrando na quarta imagem. É o que está mostrando aí, ó, na quarta imagem. Em criança, lembra quem é criança? De 1 a 8 anos ou ao início da puberdade. Então, em criança, eu vou identificar que ela está engasgando e o que eu vou fazer, né, em criança? A mesma coisa que eu fiz no adulto. Vou me posicionar atrás dela, vou me posicionar atrás dela. Se é uma criança que eu posso ficar de joelho e pegar ali, né, eu vou ficar de joelho, vou me posicionar atrás dela, identificar o umbigo, colocar a minha mão 2 dedos acima, né? Ou abaixo aqui da apêndice tifoide um pouco, e vou fazer minhas compressões abdominais. Na criança, vou fazer a mesma coisa do adulto, com uma ressalva para a grávida, né? Então, o adulto e a criança eu vou fazer da mesma forma. Se ele entrou em consciência, eu vou colocá-lo no chão, a criança, e vou fazer minhas compressões torácicas. Na grávida, o que é que eu faço? Na grávida, eu não vou poder identificar a região do umbigo, colocar 2 dedos acima e colocar meu punho. Eu já vou fazer dessa forma, mas eu vou fazer no externo aqui, onde eu vou fazer as minhas compressões torácicas. A diferença da grávida é essa, torácica, né? Você vai fazer compressões torácicas. Já no obeso, que não dá para você fazer com que coloque sua mão e abrace ele ali, você deve colocá-lo no chão e fazer também as compressões torácicas. Então, grávida e obeso tem essa ressalva. O Ovace, né, em lactentes consciente, efetivo é posicionar. Pronto, vamos falar de lactente agora. Aí aqui é onde a gente tem que ter cuidado, porque no lactente não tem como você chegar e falar assim, bebê, tussa, igual falei para vocês lá atrás. Bebê, tussa, vai, começa a tossir, ele está em engasgo parcial. Ele provavelmente vai evoluir, então você já pode direto, quando você perceber que ele está com esse engasgo parcial, você já pode também começar as suas chamada tapotagem, né? Essas chamavam antigamente tapotagem, esses golpes dorsais que a gente dá nas costas da criança. Hoje é golpes dorsais. Se vocês pesquisarem aí no Google e achar lá, né, no YouTube, achar alguém falando tapotagem, é porque antigamente tinha essa nomenclatura. Ainda tem, né? Existe, mas nós chamamos de golpes dorsais, né? Golpes dorsais. Eu vou fazer 5 golpes dorsais e 5 compressões torácicas. 5 golpes, 5 compressões. 5 golpes, 5 compressões.
O corpo estranho que esse lactente estiver, né, se for líquido, não tem como você olhar a boquinha dele e ver. Mas se for sólido, você vai fazer cinco golpes dorsais, cinco torácicos e vai abrir a boquinha para ver se aquele objeto não está ali dentro do que dê para você pinçar com os seus dedos, pegar ali e puxar. Né? Nunca colocar o dedo lá dentro da garganta e fazer varredura para ver se acha. Não, é só se você abrir a boquinha e você percebeu que na boquinha tá ali um pedaço de carne ou alguma coisa assim, uma bala, e você conseguir pegar e puxar para desengasgar essa criança. Né? Depois que você fazer isso, né? A criança, ela desengasgou, beleza. Mas se ela ficou molezinha, ela entrou em consciência, você vai fazer aí agora só as compressões, né? Fazer só as compressões. Se ela entrou em consciência, você vai realizar apenas as compressões torácicas. Não precisa mais estar fazendo as tapotagens, que é os golpes dorsais. Então, recapitulando, no adulto a gente usa as duas mãos, na criança a gente usa uma ou duas, no bebê, no lactente, você usa dois dedos, né? Você usa dois dedos. Se estiver em equipe, eu posso usar esses dois dedos também, né? Esses dois dedos aqui eu posso também utilizar. É outra forma. A gente ensina esse, mas também tem essa forma onde você vai pegar a criança e vai comprimir com esses dois dedos também, se você achar melhor. Segurando dessa forma e comprimindo aqui no externo, no mesmo local. E aí está o nosso finalzinho, né? Tá a nossa missão, que é contribuir para zerar as mortes por parada cardiorrespiratória não assistida adequadamente. E nossa frase, que é a frase que eu quero que vocês levem para a vida de vocês também. É uma frase de Mahatma Gandhi, onde ele diz o seguinte: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então essa é a nossa missão. E Deus ajude que nunca precisaremos aí utilizar, né, vocês, utilizar essas manobras. Mas se um dia vier a precisar, tenho certeza que vocês vão saber como agir. Em primeiro lugar, manter a calma. Em primeiro lugar, manter a calma. Segundo lugar, observar a segurança. E terceiro lugar, dar o suporte que necessário, né? Reconhecer a PCR, pedir ajuda, começar as compressões e pedir e utilizar o DEA quando estiver disponível. Então, quero agradecer vocês aqui, de coração, cada um de vocês. Chegamos ao final, passamos aí de 1 hora, 5 minutinhos. Agradecer a Liana, agradecer a Haroldo, que entrou e chegou também. Agradecer, deixa eu ver quem é a minha lista aqui. Gente, pode abrir o microfone para dúvidas. Né? Teve alguma dúvida? A gente pode estar conversando agora. Microfone aberto para vocês. Quem tiver algo para fazer também, não precisam ficar, viu? Se tiverem algo para fazer, podem sair também, não tem problema nenhum. Alguma dúvida, Haroldo? Haroldo disse que não tem, não. A Liana, alguma dúvida? Não, Léo, entendi tudo perfeitamente. Se acontecesse um engasgo aí hoje, você teria como fazer, Helena? Creio que sim, se não afobar na hora. Isso é manter a calma, porque a sua calma vai salvar a vida daquele que está passando ali por aquele constrangimento, por aquele engasgo.
Outra coisa, gente, é só extra esse daqui, viu? Esse daqui não tem na palestra, mas é extra. Caso você esteja em casa sozinho e você engasgue, né? Você venha a se engasgar. Tem uma manobra que você pode fazer para, para se desengasgar, né? Porque se você mantiver aí engasgada, provavelmente você vai entrar em parada respiratória e depois evoluir para uma cardiorrespiratória sem ninguém ali para lhe ajudar. Então, o que você pode fazer? Em sua casa você tem essas cadeiras, né? Você tem cadeira, você tem sofá. Então, você pode estar se posicionando a cadeira e se jogando o, o seu tórax aqui com o abdômen, né? O abdômen com o tórax, que é essa emenda onde tem as últimas costelas. E você está se jogando com força mesmo para induzir a desengasgar. No braço do sofá a mesma coisa, né? No braço do sofá também você pode estar fazendo essa indução no seu abdômen para você tentar se desengasgar. Porque se você mantiver engasgado, muito provável você vai ter uma evolução rápida e não vai ter ninguém ali para lhe ajudar, porque você está sozinho em casa. Então você deve conhecer essas manobras. Você pode fazer em cadeira, pode fazer lá na pia, se tiver um local onde você possa, né, usar seu abdômen para desengasgar uma mesa. Então você tem que procurar uma forma, um jeito, onde você vai ter a consciência que você pode estar se desengasgando sozinho. Então, quero agradecer vocês, cada um de vocês, né, todos vocês que entraram aqui, e convidá-los para a próxima, né? Essa foi uma palestra assim, onde fizemos tudo muito rápido, mas nós faremos na minha 10ª palestra, essa daqui é a minha, se eu não me engano, a minha 8ª, 7ª. Na minha 10ª eu vou convidar todo mundo para a gente participar, para a gente conversar e tirar as dúvidas de cada um. Você, se tiver também assistir algum vídeo e quiser trazer alguma coisa nova, pode trazer para a gente debater se é legal, se não é. Então, quero agradecer vocês mesmo, de coração, e dizer que até a próxima.